Já estamos de volta com Hora Geral, final de ano, aqui na Santa Cecília TV. Estamos conversando com o advogado, o doutor Passiro. E, Passiro, eu deixei uma pergunta no bloco anterior a respeito das suas perspectivas com relação a 2014. Vamos ter, a meu ver, um ano muito mais rápido do que este que está findando, que 2013. Carnaval em março, Copa em junho, depois da eleição, eu acredito que vai ser um ano muito rápido. Você está otimista para 2014? Eu normalmente sou otimista, mas eu tenho que fazer análise bem concreta, né? Nós vamos ter um ano assim bastante barulhento, Carnaval, Copa, mas me preocupa bastante a atual situação do Brasil, né? Hoje, inclusive, o administrador público em geral, né, está aumentando sobremaneira os impostos. Aqui o IPTU aumentou barbaramente. Isso é uma questão que a sociedade precisa discutir. São Paulo houve a mesma coisa. Felizmente o judiciário acabou suspendendo e agora o Haddad está recorrendo ao Supremo, né? Então eu vejo que esta voracidade continua e talvez tentem se aproveitar nesse momento de Carnaval e Copa para, né, apagar esta dificuldade ou tentar afastar essa dificuldade que o contribuinte hoje está sofrendo, né? Com muita dificuldade de pagar suas contas, seus impostos, trabalhando aí quase 3 meses para pagar impostos. E tem um serviço público muito precário, saúde, educação, transporte, né? Um transporte sem o mínimo conforto. Então não adianta nada baixar o valor ou não aumentar a passagem. Então eu acho que depois da Copa nós vamos ver as mazelas que ficaram, né? Se caiu lá o Itaquerão, pode cair outras coisas mais. Eu tenho uma grande preocupação depois da Copa, porque tudo até agora está maquiado. É só maquiagem, né? O próprio ministro da Economia, lá, o Mantega, dizendo que a economia está capenga. Quer dizer, para ele admitir isto... o PIB, nosso PIBinho, 0,5. Quer dizer, um dos menores aqui da América Latina. Um país que tem tudo, potencial hidrográfico, tem terras, tem clima, tem tudo para dar certo, não pode ter um PIB deste jeito, né? Agora, o Passilo, você tocou num assunto que também me deixou muito preocupado. Em recentes entrevistas aqui no Hora Geral, eu pude conversar com 2 pessoas que me deixaram preocupadas nas suas explanações com relação à qualificação profissional na nossa região. Conversava com o André Ursini, que é da ICPA, que tem do projeto Andaraguá, que é o aeroporto industrial na cidade de Praia Grande, que só falta a liberação da Secretaria de Estado do Meio Ambiente para que ele possa começar a ser construído. E também o Alex Mendes, que é o presidente do Convention Bureau, né? Eu falava para ele de um projeto que existe no governo do Estado, na Secretaria de Desenvolvimento do Estado, que é um projeto que qualifica, né? Qualifica a mão de obra, fazendo cursos em determinadas cidades de acordo com a vocação do município. Então, por exemplo, em Cachoeira Paulista, eles fizeram ali um curso, que é o Via Rápida do Estado de São Paulo, fizeram um curso para qualificar durante 60 dias camareiras. Porque lá em Cachoeira Paulista, é uma cidade próxima de Aparecida, e tem uma grande rede de hoteleira e de pensão, né, para esses profissionais. Resumindo, tiveram 200 inscritos, eles saíram e já estavam empregados. Eu quis traçar esse parâmetro e na época eu perguntei para o Alex Mendes, e com relação à rede hoteleira aqui na cidade de Santos? Ele é o filho do Armênio Mendes. Eu falei assim, vocês encontram dificuldade de ser camareira? Eu falei, muita dificuldade. É uma mão de obra que quase a gente não tem. A par disso, um amigo em comum, que é o Adalberto do Santa Marta, ali na Azevedo Sodré, Canal 3, ele mesmo falou, Douglas, eu tive que trazer um confeiteiro de São Paulo, pago um bom salário para ele, ainda pago a moradia para ele. Eu falei, poxa, por quê? Porque não tem essa mão de obra aqui em Santos. E como que eu vou ter uma padaria sem ter um confeiteiro? Eu estou falando de qualificação, ou seja, de vaga de trabalho sem demérito nenhum, simples, que até então você, deve ter. Não. Se falta essa mão de obra, o que esperar de engenheiros que possam ocupar aí as vagas das empresas que vão trabalhar para a Petrobras no pré-sal? O que falar com relação aos muitos empregos que podem estar trabalhando na construção civil aqui na nossa região e as obras que a Prefeitura está demandando? Ou seja, essa qualificação profissional, aliada ao Porto de Santos,
Eu sinto que nós estamos assim, meio que letárgicos. Estamos, eu aqui no escritório sinto dificuldade com mão de obra assim mais simples, etc., porque as pessoas estão bem despreparadas, muito despreparadas. Eu acho que o setor público tem que direcionar, ele tem que, inclusive, estimular que haja esta qualificação e até requalificação de mão de obra. Isto é uma perda muito grande, não só para os trabalhadores, mas para o empregador também, né? Sofre, no geral, todo mundo que, inclusive, quem está prestando esse serviço e que não é um serviço adequado, né? Sofre o consumidor, sofre o turista. Eu não vejo que a cidade esteja preocupada com isso. Uma cidade que tem vocação turística, né? Portuária e turística. E nesses dois setores eu vejo que falta muito ainda para a qualificação. E esta qualificação, que é uma educação, né, técnica, isto é fundamental para a economia. Deixar isso de lado é uma irresponsabilidade do administrador público, que deve fiscalizar o existente, estimular de algum meio, de algum modo, e até intervir para criando equipamentos para a qualificação e requalificação. Pastor, você acredita que as universidades não estão fazendo um papel preponderante nesse caso, por exemplo, que elas poderiam participar mais? Eu acredito e vejo assim que a universidade no Brasil ela está muito no campo teórico, né? Nós ainda temos essa cultura muito teórica, nós não temos uma prática, uma educação e com resultado prático sendo aplicado, né? Nós temos uma vocação hermética, nós ficamos num concentrismo, nós simplesmente ficamos no acadêmico. E você vê em qualquer outra universidade, qualquer europeia, americana, etc., né, o estudo no campo, na prática, você une teoria e prática. Nós temos muita teoria, mas eu vejo que ele podia ser ampliado, sim, fazer convênio, inclusive, estágios, o projetos de aproveitamento. Serve a globalização? Exatamente para isso. Ou seja, a gente está vendo um grande número de desemprego na Europa e muitos desses engenheiros da Europa estão vindo aqui para o Brasil. O que eu não aceito é que muitos brasileiros falam, tá vendo, vem gente de fora e a gente aqui. Mas você também tem que ir à luta, você tem que procurar qualificação, você tem que procurar se especializar. Eu sinto o brasileiro um pouco acomodado nas suas ações. Ele sempre espera o que você pode fazer por mim, não o que eu posso fazer por mim de ir à luta, por exemplo. É, como o Kennedy falou em 50 lá, né? Que o que você pode fazer pelo seu país? Nós aqui temos, talvez eu acho que a formação, a construção do Estado, né? a construção do Estado brasileiro, na realidade, né? Quando você tem país, território e povo, e você cria para este povo viver junto, etc., cria um Estado que é uma organização. A nossa formação começa muito ruim, né? O Napoleão invadindo a Europa, a família real portuguesa vem para o Brasil e traz um Estado, né, burocrático, arcaico. Chega aqui, nós tínhamos índios, né? Então, não houve a construção de um Estado, né? Houve uma apropriação de um território e se trouxeram regras, não de convivência em comum, que fossem sendo criadas de acordo com a necessidade. Foram regras. Tanto é que você tem aí no direito algumas coisas horríveis, portaria, né? Portaria era uma ordem que o donatário, alguém da corte, etc., colocava para que fosse atendida aquela ordem e pendurava na porta. Como então, das várias medidas provisórias do Fernando Henrique, por exemplo? Sabe, nós e ele, sociólogo, etc., nós assimilamos uma cultura de que eu coloco na lei, a lei vai resolver. Não, é a sociedade que vai resolver com cultura, com educação e algumas regras, porque é absolutamente impossível você colocar numa lei, que é uma regra de comportamento, todo um comportamento humano. O ser humano é um mini universo, tem as mais diversas possíveis reações, entendimentos em função de situações. Então, quer dizer, parceiro, é muito difícil. Vamos entrar uma área específica sua, você como advogado. A gente sabe também que são muitos os advogados
que se formam todos os anos aqui nas universidades. E eu vejo também um grande número de advogados que estão desempregados, porque não é fácil você sair da faculdade, você se forma, você acaba saindo como bacharel, depois você passa pelo exame da ordem para que você possa ter a sua habilitação e, ao mesmo tempo, muitos não têm condição de montar um escritório, né? Assim como o dentista, assim como o médico. Vamos falar dos advogados, que é a sua área. Como que você vê a qualificação dessas universidades que formam também muitos profissionais da área do direito e num país onde justamente o nosso direito não é respeitado? Douglas, eu vejo assim, o exame da ordem serve para fazer uma avaliação disso tudo, né? Se de um universo bastante grande que se forma anualmente, hoje nós somos, eu acho, quase uns 400, 500 mil advogados no Brasil, é um número bastante grande, um percentual muito pequeno, de 5 a 10% que passa no exame da ordem, seria um exame que, em tese, teria a possibilidade de avaliar a qualificação do profissional, né? A atuação, né? A formação do profissional, eu sou obrigado a concluir que a universidade deixou a desejar, seja em qualquer aspecto, mas ela deixou a desejar, né? O próprio ensino, na sua conjuntura, deixou. Porque o ensino hoje, acima de qualquer coisa, está virando um produto também, né? Não é só aquela formação, é um produto. Eu quero, como se fosse comprar algum objeto, eu vou também comprar um diploma, né? As universidades talvez não estejam avaliando adequadamente a formação, de que maneira, e exigindo, né, um empenho do aluno. Porque, e você sabe, é muito comum, se comenta, olha, você passa em frente à universidade e você entra, né? Basta entrar porque depois você sai, ou basta pagar a mensalidade que você sai. Então eu vejo que isto, inclusive, está criando uma grande preocupação nas sociedades representativas das classes profissionais, né? Por exemplo, a classe médica instituiu também um exame ao final do curso, para fazer uma avaliação. Eu acho que isso vai ser uma tendência. Você falou algo correto e eu acho que o bom profissional, ele é justamente, melhor, ele não pode ficar omisso ou com receio de uma avaliação. Eu me lembro muito bem, parceiro, eu estava ainda na faculdade e eu comentei até de uma forma educada, não em voz alta, fui lá, conversei com a professora de língua portuguesa na época, eu falei para ela, professora, por que a senhora não faz um ditado? Eu estava acho que no terceiro ano do curso de jornalismo. Aí eu falei assim, ditado? Eu falei assim, então eu acho que a senhora poderia fazer um ditado, com todo respeito, professora, para a senhora tentar ver a dificuldade que alguns alunos têm na hora de escrever, de uma pontuação, de uma concordância. Não, ditado é coisa de primário. Eu já entendi que ela não queria, talvez por não ter que aceitar uma ideia minha. Mas eu acho isso importante, porque são muitos jornalistas, e aí eu quero falar também, porque eu sou jornalista, às vezes eu tenho algum problema de usar uma crase, eu vou procurar, eu peço uma informação, eu pego um dicionário. Isso não é vergonhoso, mas você precisa ter bons profissionais para que eles possam não só representar bem as suas categorias profissionais, mas também dar resposta à população, de um bom advogado, de um bom jornalista, de um bom médico. Recentemente também uma reportagem que eu vi, o médico ficou 15 segundos, ele não olhou para a cara da paciente. O que a senhora tem? O que houve? Quantos anos a senhora tem? Tá bom, toma esse remédio. Me chama o próximo, por favor. Isso não é certo, parceiro. Não. E eu entendo assim que o próprio médico tem que ter consciência e responsabilidade em relação ao paciente. E se ele está sendo levado àquela situação, ele tem que denunciar, né? Porque se coloca muito a culpa no médico, mas o que falta no país é a estrutura da saúde. Recentemente, um estudo, acho que do Banco Interamericano de Desenvolvimento, analisou todo o volume de investimento na saúde no Brasil e concluiu que o grande problema era a gestão. Era a gestão. Quer dizer, eu acho que não tem o mínimo cabimento trazer médico de fora, etc., como se fosse resolver o problema do país. Está precisando de médicos? E aí nós voltamos até naquela sua observação. Muita gente sendo formada em tudo quanto é área. Eu acho que o próprio Ministério da Educação tinha que ter um mapeamento, na Alemanha tem isto,
olha, onde que nós estamos precisando de médicos? Então nós vamos liberar o número de vagas. Não é assim, eu abro uma universidade, eu ponho... Não é pela qualidade, é pela quantidade. Se eu construir um prédio aqui de 100 andares, eu vou fazer não sei quantas mil salas, não sei quantos mil alunos. Se depois ele vai passar no exame da ordem, no exame do Conselho Regional de Medicina, se ele vai atuar bem como contador na economia, é um outro problema. Isso não tem nada a ver comigo. Meu negócio é simplesmente vender aquele produto. Se nós continuarmos com essa ideia, o país tem um futuro meio delicado, né? Porque é a base de tudo a educação, da transformação, da harmonia na sociedade, do crescimento, da solidariedade, da preocupação com o meio ambiente, né? É esta educação que vai fazer deste país um país de primeiro mundo. Parceiro, qual a sua visão como advogado com relação às parcerias públicos-privadas? A gente sabe que muitos dos projetos, não só no governo federal, nem estadual e municipal, saem do papel por causa das PPPs. Você tem uma visão, um entendimento, uma opinião formada a respeito das parcerias público-privadas? Eu tenho, e tenho restrições quando o Estado deixa de fazer a sua obrigação. Eu vejo que é uma forma, de uma certa maneira até, de contornar a lei de responsabilidade fiscal. Fico muito preocupado quando o Estado tem que prestar um serviço e ele passa para um terceiro. Eu acho que ele tem que qualificar ou requalificar sua mão de obra. O Estado não pode abrir mão de algumas funções, né? Ele tem que ser um indutor, ele tem que conduzir, ele não pode abrir mão, porque vê bem, eu faço um convênio com uma ONG e agora hoje proliferou. O que você mais tem aí são organizações não governamentais que recebem dinheiro público e não têm a mesma responsabilidade que tem o administrador público, né? Se deu algum problema com a ONG, olha, foi a ONG que teve problema. Eu vejo com bastante preocupação, tenho restrições, porque o Estado tem que assumir, porque é muito simples. Você pega aí o estatal ou qualquer outra companhia pública, tem que fazer um projeto, né? Eu faço uma licitação para contratar alguém para fazer o projeto. Depois eu faço uma outra licitação para executar o projeto. É um negócio absurdo, quando o Estado tem que fazer. Para isso ele recolhe, para isso ele arrecada e para isso ele tem que administrar. Deixa o setor privado desenvolver. Ou então, ele crie condições para o setor privado, mas não o repasse do dinheiro público. Essa observação eu quis fazer com você, como advogado, porque a gente sabe que muitas das administrações, elas falam que estão no limite prudencial da lei de responsabilidade fiscal e, por isso, não teriam fôlego, né, para assumir alguns projetos, seja na área da saúde ou até na área da habitação ou outros projetos de importância, como, de repente, uma rodoviária ou uma outra infraestrutura. E, justamente, as PPPs, elas vêm dar um fôlego para essas administrações. Eu respeito o seu ponto de vista, mas eu não vejo alternativas outras no dia de hoje para que a gente consiga ter, de fato, oferecer infraestrutura em determinados municípios do nosso país. Nós temos reclamações na área da saúde, nós temos reclamação na área da educação e, às vezes, justamente as PPPs, elas vêm para dar uma resposta ao imediatismo que a administração tem para oferecer o serviço. Por exemplo, meu ponto de vista, não sei qual o seu, se você aceita ou não, nós estamos aqui numa discussão totalmente democrática. Que bom. Né? Eu acredito que a rodoviária, é feia aquela rodoviária. Só uma PPP, de repente, poderia ali montar um shopping, fazer uma rodoviária mais moderna, uma rodoviária do porte da cidade de Santos. Você não acha que ali na rodoviária, por exemplo, uma PPP seria uma alternativa? Mas o Pacino vai responder essa pergunta depois do intervalo comercial, aqui no Hora Geral Especial Final de Ano. É rápido.